Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça e essa paz permeie seu coração, sua vida nesta semana, em nome de Jesus, amém. Iniciando uma nova semana, quero desejar a todos vocês que estudam comigo a palavra de Deus uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que tudo aquilo que você tem colocado em oração diante de Deus, o Senhor possa suprir você com alegria, força, renovo, esperança e muita graça de Deus, para que você e eu possamos enfrentar o dia a dia com bastante fé, com bastante alegria, otimismo em nossos corações, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre bênçãos e maldições. Então, estamos falando sobre a família de Abraão. E no início desse estudo, eu disse a vocês que a mentira, ela é uma porta aberta para a maldição nos nossos corações, como foi na família de Abraão. E também eu disse a vocês, e vou repetir, que Deus, Ele não nos esconde nada. Nós encontramos na Bíblia histórias de homens que acertaram e também daqueles que erraram. Abraão foi um daqueles que errou ao mentir, né? Dizendo que Sara era sua irmã. Não que não fosse, ela era meia-irmã de Abraão, não é verdade? Como nós já estudamos aqui. Ela era filha de uma mãe que não foi a mãe de Abraão, certo? Que só foi o pai. Então, Isaac incorreu no mesmo erro, né? Abrindo a porta do seu coração para a mentira. E agora nós vemos aqui o filho, né, de Isaac. Nós vamos falar hoje sobre a maldição familiar, né? Que ocorreu na família de Abraão. Então, a história fala para gente que Isaac, ele teve dois filhos, Esaú e Jacó. E nós vamos falar sobre Jacó. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Jacó, ele mentiu e enganou seu pai, fazendo-se passar por Esaú, né? Assim, usurpando a bênção do irmão, que era o primogênito. E a palavra de Deus diz que um espírito maligno, quando sai de uma casa, ele fica vagando. E se ele não acha pouso, ele volta para o lugar de onde ele saiu e traz mais 7 espíritos piores com ele. Então, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45, a palavra de Deus fala assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, olha o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Talvez nós podemos até questionar, mas tudo isso não estava debaixo do propósito de Deus? Deus não abençoou tudo isto? Olha, usando as palavras de José, ele fala assim: Vós, na verdade, intentastes mal, mas Deus transformou em bênção. Deus não queria que aquela atitude nem de Abraão, nem de Isaac, muito menos de Jacó, não queria aquela atitude, como não quer muitas atitudes suas e minhas. Então, eles poderiam ter escolhido certo e Deus agiria da mesma maneira, não é verdade? As mentiras de Jacó trouxeram consequências muito desagradáveis para a vida dele. Houve ódio na família. O irmão Esaú o odiou e se amargurou. E Jacó teve de fugir da sua presença, teve que fugir da sua casa.
E Jacó ele foi para uma terra bem distante, diz a Bíblia, para junto da família da sua mãe, onde ele não conhecia ninguém. Ele foi parar na casa do seu tio Labão. Aí ele chega lá, se enamora de Raquel. E como ele não tinha dinheiro para pagar o dote, ele fez um trato com o sogro, né? De trabalhar para ele por 7 anos. Labão aceitou a proposta, só que, entretanto, no final, o enganou e o fez repetidas vezes, o texto da Bíblia fala. E depois de muita angústia, de muitas lutas, Deus consertou a vida de Jacó, que ficou muito rico e desejou retornar à casa do seu pai. E ele levou consigo, a história conta, 2 esposas, 2 concubinas, seus 11 filhos, seus servos, os seus rebanhos e os pastores. Esaú, ao tomar conhecimento da volta do seu irmão, saiu com 400 homens armados, decidido a acabar com a raça de Jacó e assim se sentir justiçado, né? E então, nós vamos ler aqui, ó, no livro de Gênesis, os capítulos 26 a 33, que fala assim: E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó. A oração de Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me dissestes: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho medo de que ele venha matar-me e as mães e aos filhos. Olha só a oração dele. Isso está em Gênesis, amados, 32, verso 6 ao 9 e o versículo 11. Mas nós sabemos o final dessa história tão bonita e emocionante, né? Deus mais uma vez agiu a favor de Jacó, abençoando o encontro com seu irmão Esaú. E houve conserto entre eles, a Bíblia fala. Então, eu posso dizer a vocês, irmãos, lendo a palavra de Deus, com entendimento daquilo que Deus fala aos nossos corações, eu posso afirmar que um espírito de mentira vinha agindo nas famílias de geração em geração e oprimindo a todos. E hoje nós temos aqui, assim, às vezes até na nossa própria família, muitas pessoas angustiadas, quebradas por uma escolha errada que fizeram, por alguém que abriu a porta do seu coração à desobediência a Deus. Então, a maldição da mentira, ela teve início lá com Abraão. O pai passou para Isaque, o filho passou para Jacó e os netos para os bisnetos, porque a Bíblia diz que Deus visita até a 4ª geração das famílias. Os filhos de Jacó, ao invés de se decidirem por fechar a porta da mentira, eles se deixaram levar por ela, quando venderam José como escravo ao Egito e disseram que ele havia morrido para o seu pai. Eles mentiram para o pai Jacó. Então Deus havia mudado a história de Jacó. No entanto, os filhos caíram no mesmo engano da mentira. E quanta tristeza e quanta angústia para toda a família nessa situação que eles sofreram imensamente. Jacó, porque pensou que seus filhos, que haviam contado a verdade e que o seu filho amado José estava morto, sofreu muito. José, por consequência, porque foi vendido como escravo, perdeu tudo o que tinha em termos de família e de conforto até então. E os próprios irmãos de José contam a história, porque a consciência deles agora lhes pesava dia e noite. Então, nós vemos aí a história que está escrita na própria palavra de Deus, as consequências de todo o sofrimento que passaram desde Abraão, que foi passando de pai para filho, de pai para filho.
chegou até a vida de José. Apesar de Jacó ter sido abençoado por Deus e consertado, os filhos entraram pelo mesmo caminho. Então esse espírito de maldição, ele tem que ser quebrado das nossas vidas. E no próximo estudo nós vamos estudar a quebra da maldição na família de Abraão. Amém? Eu desejo a vocês uma segunda-feira muito abençoada e que você possa meditar, repensar em tudo que nós estudamos aqui através da palavra de Deus. Irmãos, você pode estar até pensando, mas será que existe mesmo maldição familiar? Está na Bíblia, irmãos. É só você ler os textos que eu dei a vocês desde que nós começamos a estudar sobre maldição e bênção. Então, a palavra de Deus nos ensina sobre todos os assuntos. Então, você vai orar a Deus e vai meditar em tudo que nós estudamos aqui. E ora a Deus, se tem uma situação na sua família, na sua vida, que você precisa denunciar, quebrar essa maldição, você vai fazê-lo no nome de Jesus. Vai procurar uma autoridade na sua igreja para que vocês possam orar juntos e você ser ministrado em nome de Jesus, amém? Porque Deus é Deus de aliança, porque Deus é Deus de amor, de perdão, Ele é longânimo, misericordioso e Ele quer sempre nos abençoar os seus filhos, amém? Eu deixo para você mais esse estudo hoje. Amanhã vamos estudar sobre a quebra da maldição na família de Abraão, amém? Sempre aprendendo e sempre aprendendo com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo dentro da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, seu dia e a sua semana.